que eu vou colocar aqui. Boa noite, irmãos. A gente vai iniciar aqui a nossa reunião, né, com a leitura da Epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Então, deixa eu começar aqui. Vamos lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como um homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. A partir do 35, inicia outro parágrafo, irmão, quer que segue, Mário? Eu acho que até aí já está bom. Nós não vamos dar conta, não. É, Muita coisa. ok. Nós vimos que Antes de Mário começar, aí, só lembrando os irmãos que tiverem perguntas aí, pode pôr no chat. E aí mas no final a gente vai lendo e não vai respondendo aí na medida do possível. a partir do versículo 12 de 1 Coríntios, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?
ele aparentemente aqui já estava acontecendo em Corinto uma certa dúvida entre alguns, porque ele fala, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Alguns talvez estivessem sendo influenciados por má doutrina, principalmente da gnose, ou talvez até de judaísmo, né? O judaísmo ele tinha duas vertentes, uma dos fariseus, que acreditava na ressurreição dos mortos, e outra dos saduceus, que não acreditavam em anjos, em ressurreição dos mortos, em nada disso. Mas como nós já vimos aqui, a ressurreição é um fato testemunhado por mais de 500 pessoas que estavam vivas ainda no tempo, a maioria estava viva ainda no tempo em que o apóstolo escreveu essa carta. Então, era muito fácil verificar, era só perguntar para um deles: você viu Jesus ressuscitado? Ah, eu vi. Eu conversei com ele. Ele ensinou a gente um monte de coisa. Então, todo fato, ele precisa de um amparo de testemunhas. Quando você lê um jornal, por exemplo, você lê o noticiário, o que você está fazendo? Você está lendo de pessoas que relataram aquilo baseado em testemunhos de outras pessoas. Às vezes não é nem o jornalista, mas o jornalista entrevistou pessoas envolvidas no caso, então ele passa esse testemunho dessas pessoas para que os leitores possam entender o que aconteceu naquilo que está sendo noticiado. Então, ora se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, ou seja, é impossível, é inviável, é totalmente estranho à fé cristã afirmar que não há ressurreição de mortos, porque ele vai deixar claro a razão disso, no versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas ele ressuscitou. Então, isso é um fato, com testemunhas, com centenas de testemunhas. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. É fake news a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Repara que sem essa. Se você tira um dominó aí do castelo, tudo vem abaixo. Se você tirar uma pedrinha, tudo desmorona. E essa pedrinha é a ressurreição. A ressurreição é uma pedra indispensável no Evangelho, nas Boas Novas. Porque o Evangelho não é apenas falar palavras bonitas e prometer uma vida melhor aqui na Terra, com muita alegria, com muita paz, com muita prosperidade. Isso não é Evangelho. O Evangelho, primeiro, precisa ter sangue. O Evangelho sem sangue não é o Evangelho. Eu me lembro que tem um pastor americano muito famoso, tem uma igreja gigantesca lá nos Estados Unidos. Ele é conhecido como o pastor sorriso, né? Porque ele só sorri, assim, a boca dele já é um sorriso. Mas ele não fala. Ele prega só coisas boas, ele prega só coisas bonitas, agradáveis, prosperidade. Você vai ser feliz, você vai encontrar o seu par ideal, você vai se dar bem nos negócios, no emprego, vai ter prosperidade. Ele só fala isso. Aí eu me lembro uma vez, ele estava sendo entrevistado numa rede de TV americana pelo Larry King, que era um famoso jornalista que já faleceu. E o Larry King perguntou para ele, falou: escuta, mas você nunca fala do inferno nas suas pregações? Ele falou assim: Deus me guiou para esse outro caminho, eu falar coisas boas, coisas positivas. Eu nunca falo de coisas negativas. Até o jornalista incrédulo, e judeu, inclusive, né, contestando ele, como é que ele podia pregar um evangelho que não tinha uma condenação da qual nós precisamos ser resgatados. E agora a gente pode ir mais longe até, como é que pode pregar o evangelho que não tem ressurreição? Porque que nós vamos morrer, todo mundo sabe que pode morrer a qualquer momento. Se não tem ressurreição, então acaba ali.
como é que fica? Né? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, versículo 13. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Percebe o que ele está fazendo aqui, colocando essas indagações? Porque se você tirar a ressurreição, desmorona todo o evangelho, porque desmorona a própria obra de Cristo. E no versículo 16, ele vai dizer: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que quer dizer isso? A ressurreição é a prova da obra consumada de Cristo. Se Cristo tivesse continuado na morte, se o Senhor Jesus tivesse morrido e ficado morto, e estivesse enterrado num túmulo qualquer lá na Judéia, na Palestina, ali, nós não teríamos salvação. A grande diferença, a grande chave, né, que revela o que é o cristianismo de verdade é a ressurreição. A ressurreição é a prova de que a morte de Cristo valeu. Valeu. Ele não foi deixado no Hades, a sua alma não foi deixada no Hades, que é a condição de morte, né, de separação do corpo. Não, pelo contrário, ele, no terceiro dia, voltou, o seu corpo voltou a ter a vida. E agora, um corpo ressuscitado, e um corpo ressuscitado com qualidades que ele não tinha antes no seu corpo, ainda humano aqui na Terra, né? Nós vemos alguns episódios depois da ressurreição dele, ele, por exemplo, entrar numa sala onde estavam os discípulos reunidos e as portas trancadas. Como é que ele apareceu ali dentro? É porque o corpo ressuscitado, ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. Porque o corpo ressuscitado é um corpo feito para viver na eternidade. E na eternidade não existe tempo, não existe espaço e não existe matéria como nós a conhecemos hoje. É outra dimensão. E ali estava, então, esse homem, o primeiro homem, o único homem no céu, ressuscitado com um corpo humano, um corpo perfeito. Esse é o primeiro, né? As primícias, nós vamos ver mais adiante, ele vai chamar de primícias. Então, o que isso significa? Que ele entrou na nossa frente lá no céu, para que nós pudéssemos entrar também. E ele vai explicar mais agora também, quando ele fala no versículo 17, permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é, vamos dizer assim, o desfecho, o ponto final da sua obra que começou com a sua morte, seu sepultamento, e veio a ressurreição, dando Deus a aprovação. A aprovação. E é interessante que quando nós viemos falar que Cristo ressuscitou, ele tinha poder, ele fala numa passagem que ele tinha poder para entregar a sua vida e para voltar a tomá-la. Ele fala isso em João. Deus havia dado poder. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. João capítulo 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque
dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, isso aqui era algo que qualquer judeu ficava doido de escutar um negócio desse. Como é que ele tem poder para entregar sua vida? Isso aqui nos ajuda também a entender uma coisa muito importante. Ninguém matou a Jesus. Ninguém tirou a sua vida. Ele entregou a sua vida. Nós vamos encontrar Pedro, no seu discurso para os judeus, lá em Atos, dizendo: vós matastes o justo, porque a responsabilidade da morte recaía sobre aqueles que o haviam entregado para ser crucificado para ser morto, né? Eles não entregaram o Senhor Jesus para ser crucificado e depois ele dar a sua vida. Não, eles entregaram porque a intenção era matá-lo. Vós matastes o justo. Pedro fala para os judeus. Então, quando ele fala que em Atos, capítulo 2, versículo 23, diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, sim, a responsabilidade, a culpa pela morte de Jesus recai sobre aqueles sacerdotes que agiram assim contra a vida dele. E no versículo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, falando dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Então, essa responsabilidade pela condenação e morte recai sobre os judeus. Porém, o ato de morrer foi uma iniciativa do próprio Jesus, né? Quando ele fala lá em João 19, versículo 30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Nenhum homem tem poder para isso. Um homem tem poder para se suicidar, mas ele precisa de um elemento externo, ou uma arma, ou um veneno, ou pular de uma grande altura. Ele precisa fazer alguma coisa que o mate, porque ele de si próprio não consegue. Ele não pode sentar numa cadeira e falar assim: agora eu vou entregar minha vida, vou morrer, pessoal, ó, vou morrer. Não morri, o que aconteceu? Falhou, vou tentar de novo. Não consegue, nenhum homem consegue tirar a própria vida apenas pela intenção. Mas o Senhor Jesus, sendo ele Deus e homem, sendo divino, ele entregou a sua própria vida para depois tomá-la, né? Porém, não foi ele que a tomou de volta, né? Me parece que tem uns versículos, deixa eu ver aqui. Em Atos capítulo 2, versículo 24, diz assim: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E também no capítulo 2, versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E também em Atos 3, versículo 15, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. É muito importante também, então voltando à fita um pouco, ele tinha poder para tomar de volta a sua vida, mas ele não usou desse poder. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Ele
esperou simplesmente em Deus, né? Como ele sempre fez na sua vida aqui na Terra. Ele esperou em Deus apenas. Então, todas as passagens que falam da ressurreição ter acontecido, falam que Deus o ressuscitou. Outra coisa, outro ponto importante que nós temos que entender e gravar bem, é que existe a ressurreição dos mortos, você vai encontrar na Bíblia a ressurreição dos mortos, e você vai encontrar na Bíblia a ressurreição dentre os mortos. São duas coisas diferentes. A ressurreição dos mortos é aquela que vai acontecer no final, quando todos os condenados serão tirados da morte para receberem a pena e o castigo eterno. Mas a ressurreição dentre os mortos é como a ressurreição do Senhor Jesus. Ele foi tirado de entre os mortos. Os mortos continuaram lá. Só ele que foi tirado. Os mortos continuaram. E essa é a ressurreição também que vai valer para os salvos por Cristo, como fala em 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver se é isso ou não, se é 1 Tessalonicenses ou não. É a própria, na própria carta, aqui aos Coríntios, ele vai falar mais adiante dessa ressurreição dentre os mortos. Como Paulo já fala em outras cartas também, ele sempre faz essa distinção da ressurreição dentre os mortos. Essa é a ressurreição dos salvos também. Não vão ficar na morte, mas vão ser tirados da morte, enquanto o restante continua na morte. Agora, voltando então para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Claro, porque a obra não foi completada, não teria sido completada, né? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isso aqui eu já expliquei uma vez, que o dormir em Cristo é uma expressão usada apenas para os salvos. Os perdidos estão mortos. Os salvos estão dormindo. Mas esse dormir apenas se refere ao corpo. É muito importante isso, porque duas seitas extremamente erradas e malignas, que são as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia, eles pregam o sono da alma. Isso não existe. Eles usam uma passagem lá do livro de Provérbios, não. É Provérbios, é o outro livro, é de Eclesiastes, que fala que os mortos nada sabem. Claro que os mortos nada sabem, porque ele está falando do corpo. E Eclesiastes não fala nada do céu. Eclesiastes é o livro da terra. É o livro das coisas que acontecem debaixo do sol. O que está debaixo do sol? A terra. A terra. Então, quando fala que os mortos nada sabem, é o corpo do morto, o defunto, o cadáver. Os cadáveres nada sabem. Mas nós temos evidências claras de que uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ela vai imediatamente para o céu e fica lá extremamente acordada. Não tem nada de dormir no céu. Ninguém vai dormir no céu. Não é igual, né, aqui na Terra. O próprio aquela conversa que Lázaro tem com o pai Abraão, né, que é um símbolo de Deus, ele está falando, ele está perguntando, ele quer ir mandar alguém atrás dos irmãos dele. Está num diálogo muito ativo ali. Quando os próprios
profetas Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, eles não aparecem mortos. Eles não aparecem dormindo, né? Lá não fala assim que então apareceram Moisés e Elias dormindo no monte. Seria ridículo uma coisa assim. Eles aparecem ainda conversando e falando das coisas que iriam acontecer em Jerusalém, ou seja, da crucificação de Jesus. Eles estavam muito por dentro do que estava acontecendo e estavam conversando com o Senhor acerca da sua morte na cruz do Calvário. Então, fuja dessas seitas que pregam sono da alma, fuja. Não é só isso que elas têm de errado, não. Tem muitas outras coisas erradas. Essa semana eu assisti a um documentário de uma seita religiosa que ela é a original dos Mormons. Eles são os Mormons no seu estado original. Porque quando Joseph Smith começou o mormonismo, né? Ele foi morto, ele foi assassinado, ele virou mártir e tal. A seita tinha assim, doutrinas estranhíssimas, muito estranhas. Por exemplo, poligamia. Joseph Smith tinha, acho que, 27 esposas, se não me engano, um número grande de mulheres e uma pancada de filhos, né? Porque eles achavam que o polígamo é a vontade de Deus, que Deus tem que ter muitas esposas. E o que outra doutrina do mormonismo original, porque depois, como veio com perseguições, com leis e tudo mais, eles pegaram e se retraíram, né? E acabaram não tendo mais a poligamia, pelo menos na versão versão maior do mormonismo. Mas houve uma divisão e outras seitas surgiram do mormonismo, mantendo aquelas doutrinas originais. Uma delas é a poligamia. Quanto mais mulheres um homem tem, mais mais abençoado ele é. Então, tem uma... No Netflix está passando um documentário sobre esta seita mais fundamentalista do mormonismo, e acabaram pegando lá o líder dela, né? E ele tomou 100 anos de cadeia, porque, na verdade, o que ele fazia? Ele promovia o casamento de meninas de 13 anos, de 12 anos de idade, com membros da seita, para eles terem mais esposas. E quando se casava com uma menina, claro que na lei americana e na lei aqui também, aquilo era pedofilia. Então, para poder casar, eles iam num outro estado, faziam de casamento secreto, e era o líder que escolhe quem casa com quem. Então, tem um velhão lá de 80 anos, vai uma menina de 12 e vai ter que dormir com ele, porque o líder decidiu que essa é a vontade de Deus. Então, você fica horrorizado de ver a lavagem cerebral que fazem nos membros da seita. O cara foi preso, foi condenado, vai ficar 100 anos na cadeia, e não vai ficar 100 anos, porque já tem 60 e tantos anos, tem a minha idade, tem 67 anos. Então, ele vai morrer na cadeia, não tem jeito. Mas da cadeia, ele continua liderando a seita, porque ele é chamado de profeta. Ele é o profeta. Eles têm um profeta na Terra, como o catolicismo tem um papa na Terra, né? Agora, uma das outras doutrinas, e essas são mantidas dentro do mormonismo, é que o mormon fiel e a religião toda é em torno de você se manter fiel, de você se manter obediente aos profetas lá da religião. Tem muita coisa de revelação também. E se você se manter muito fiel e for assim, nota 100 não de 100 anos de prisão, que nem tomou o líder lá, né? Nota 100 em termos de fidelidade, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser transformado num Deus. Num Deus. E aí você vai ter poderes de um Deus. Inclusive, podendo criar o seu próprio universo, com seus próprios planetas, suas próprias galáxias, e reinar sobre
esse universo, ser o Deus desse universo. Parece que eles tinham um videogame, acho que era SimCity, né? Que você simulava uma cidade. Os primeiros videogames de PC tinha SimCity, simulador de cidade. Então você criava a cidade e você reinava em cima da cidade. Tem muitos games desses que são assim, né? Você é o rei e você manda em tudo. Você faz as guerras, você destrói, constrói e faz tudo. Então isso aí é a doutrina Mormon. Pô, muita gente não sabe disso. Que, que, que audácia, que pretensão de querer se tornar rei. Rei não, Deus. Né? Pretensão pouca, bobagem. Né? Deus, se tornar Deus. E eles dizem que o Senhor Jesus foi um bom mormon no passado, foi muito fiel, e ganhou essa prerrogativa de poder, então, criar os mundos e tudo mais. Bom, chega de falar bobagem, vamos falar da verdade agora. Eu falei muita mentira do mormonismo, né? Mas para alertar, porque é uma religião muito sedutora, que promete um monte de benefícios, né? Não, venha para a nossa igreja, você vai aprender a falar inglês, você vai poder ir para os Estados Unidos, morar na casa de uma família americana. Eles usam muito disso. Uma vez uma menina mormon no ônibus começou a querer me cantar para a seita dela, né? Ah, mas na igreja dos santos dos últimos dias, você pode viajar depois, ser um... Eu falei, minha filha, tudo isso que está falando, Satanás já me ofereceu. Porque Satanás é quem tenta agarrar as pessoas com promessas. Tudo te darei se prostrado me adorares. Aí eu perguntei da certeza, se ela tinha certeza. Não tinha certeza nenhuma. Ela não tinha certeza, porque como você está num processo de melhoria contínua, você nunca chega a 100%. E eles não sabem, não entendem o sacrifício de Cristo. Percebe? Inclusive, nós vamos falar um pouco mais da doutrina Mormon ali na frente, porque ele vai citar algo aqui que tem a ver também. Vamos ver aqui no versículo, estava no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Lembrando sempre que dormir em Cristo não é perder a consciência, ok? É o corpo. Porque como aqui está falando de ressurreição, assunto de ressurreição, ressurreição do quê? Do espírito, da alma? Não, do corpo. Do corpo. No versículo 19, ele dá mais uma afirmação aqui que é importante. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque se nós vivemos com a esperança da ressurreição, e com essa ressurreição sabemos que vamos morar com Cristo no céu, com o nosso corpo, inclusive, mas não teve ressurreição, então nossos pecados não foram perdoados, porque Cristo permaneceria, Jesus estaria permanecendo, continuaria no túmulo, né? Os nossos pecados não teriam sido perdoados, nós não teríamos esperança nenhuma de vida eterna, nem de um lugar no céu, então nós seríamos o que? Os mais miseráveis de todos os homens. Porque o incrédulo, ele ainda tem, nesta vida aqui, ele pode buscar prazeres para a carne, ele pode viver na gandaia, ele pode se extravasar, né? Ele pode beber todas, tomar todas, né? Porque ele não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma certeza, não tem nada. Mas nós que estamos vivendo e buscando viver de acordo com a vontade de Deus para sermos um testemunho de Cristo na terra e tendo a certeza no lugar no céu, você apaga isso, o que sobra? Nada. Somos os mais miseráveis dos homens. Nem conseguimos tomar todas. Percebe? É essa a questão. O versículo 20, ele vai dizer o seguinte: mas de fato, ou seja, tudo que ele falou agora era se
se Cristo não ressuscitou. Mas, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que é primícias? Primícias são os primeiros frutos. Primeira colheita são as primícias. Ele é a primeira colheita de uma nova raça que vai viver para sempre, em toda a eternidade, com seus corpos perfeitos, restaurados e perfeitos. E agora ele vai explicar como é que isso acontece. No versículo 21, aqui pensa o seguinte, ele abre um parênteses aqui para explicar isso, e depois ele vai voltar no versículo 29 a falar, a continuar a conversa de que se Cristo não ressuscitou. Então, você tem uma Bíblia, aí passa um traço aqui, debaixo do versículo 19, onde ele está falando do que seria se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque ele vai voltar no versículo 29 com esse assunto. Mas ele abre um parênteses aqui, do versículo 21 ao 28, para explicar outras coisas que são muito preciosas. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isso aqui é importante entender. Adão é o pai de toda a raça humana. De toda a raça humana. Todos nós somos descendentes de Adão. Vocês que estão me ouvindo falar aqui são meus parentes. Porque lá atrás, a nossa árvore genealógica se encontra em Adão. Né? Você pode ter milhões de antecessores, de antepassados, tal, mas se você vai indo, no final vai ter lá quem? Adão e Eva. Porque todos nós viemos de um mesmo casal. Todo mundo é parente nesse mundo. Todo mundo é parente. Então, cuidado de você ganhar na loteria, vai aparecer uma fila na porta da sua casa, de parentes. Fala, eu sou parente seu. Como você é parente meu? Não, eu sou lá também, sou vindo de Adão. Eu sou descendente de Adão. Então, toma muito cuidado com dizer que você é parente de todo mundo. Mas é fato. Todos viemos, inclusive a ciência hoje já considera isso, que todos os seres humanos vieram de um único casal. Olha que coisa. Foi o único casal que gerou toda a espécie humana. Não foi, não foi um monte de casais, foi um único casal que gerou toda a espécie humana. Agora, Adão, ele tinha poder de dar vida terrena, porque ele tinha filhos, né? Como nossos pais, como nós, né? Nós temos poder, a capacidade de ter filhos. Nós não conseguimos criar vida. É muito importante entender que os únicos filhos de Deus, chamados filhos de Deus na criação, são, primeiro, os anjos. Os anjos são chamados de filhos de Deus. No livro de Jó, você encontra isso. Quando os filhos de Deus vieram falar com o Senhor, tal, veio também Satanás. Os anjos são filhos de Deus porque os anjos foram criados. Foram criados por Deus. E foi uma vez só. Deus criou um quincalhão de anjos. A gente não tem nenhum lugar na Bíblia fala quantos. Fala só que são miríades de anjos, porque miríades é um número imaginário de tão grande que é. Eu particularmente creio que existem mais anjos do que todos os seres humanos que jamais existiram nessa terra. Mais anjos, porque os primeiros que Deus criou foram os anjos, para povoar o universo inteiro, né? Porque os anjos não precisam levar uma máscara de oxigênio para morar na Lua, por exemplo. Então, criou os anjos, Deus criou os anjos, Deus deu vida aos anjos, ok? Depois Deus criou o homem. Que homem? Adão. Adão, Deus criou. É obra da mão de Deus. Fez do barro, soprou nele vida, deu a ele uma alma e um espírito. Coisa que os animais não tinham. Os animais têm alma, mas não têm espírito.
A alma é a nossa porção dos sentimentos, das percepções, o que nos diferencia uns dos outros é a nossa alma. Já o espírito é aquilo que pode ter comunhão com Deus. Então, nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. A Bíblia sempre menciona espírito primeiro, espírito, alma e corpo. Assim como Deus também é um ser tripartido, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, quando Deus criou Adão, e depois ele, a partir de Adão, ele tirou uma mulher. Ele tirou uma mulher da costela de Adão. Então, ele não criou uma mulher assim, do nada, né, do barro. Ele tirou a mulher do homem que ele tinha criado. Ok? A partir daí, quando Adão teve a sua relação sexual com Eva, ele não criou um filho. Ele apenas gerou um filho no ventre de Eva, como vem acontecendo há muito tempo. 6.000 anos nesse mundo aqui, né? O homem gerando outro homem a partir da semente que é colocada numa mulher. Onde eu quero chegar? Nós temos aí dois seres criados por Deus. Um são os anjos, toda a sua totalidade, e outro é um único homem, Adão. Um só. Ele é o único chamado Filho de Deus. Você encontra inclusive, isso na genealogia de Jesus nos evangelhos. Mas aí vem uma outra classe de pessoas que são chamadas de filhos de Deus, mas vamos lá em João. Em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não são descendentes de um filho de Deus, por ter o sangue, né, de filho de Deus, não nasceram da vontade da carne, não precisa nem explicar o que é a vontade da carne, é o ato sexual, nem da vontade do homem, ou seja, por decisão humana. Não nasceram da vontade do homem, porque nós todos nascemos da vontade do homem. Um dia meu pai teve vontade de ter um filho com a minha mãe e tiveram um filho. Então, todos os seres humanos nascem pela vontade do homem. Seja essa vontade consciente ou não, né? Seja um acidente, seja uma falha nos meios anticoncepcionais, qualquer coisa. Mas é o homem que tomou a iniciativa de ter uma relação sexual com a esposa e ter um filho. Então, esses filhos de Deus, aos quais ele está falando aqui, não nasceram do sangue, ou seja, não são descendentes de outro. Se eu sou um filho de Deus, não é porque meu pai e meu avô eram filhos de Deus, não. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. O que tudo isso quer dizer? Vamos juntar tudo agora, muita informação. Deus fez um homem, Adão. Deus fez os anjos, antes até de Adão. Deus fez os anjos. Depois vem toda uma humanidade habitando essa terra e dizendo assim, eu também sou filho de Deus. Não é. Não é. Todos são criaturas de Deus. Criações de Deus, mas que não nasceram da vontade de Deus direta, vamos dizer assim, né? Não foi Deus. Deus não, ele não pegou cada... Eu não fui feito de barro. Eu não fui feito a partir do barro. Então, eu não sou como Adão, que foi criado por Deus. Eu fui gerado por um casal, de um homem e uma mulher, que já existiam. Não é? Mas eu sou agora filho de Deus, por quê? Porque um dia eu criei em Jesus. Eu recebi a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome.
Então, esses são filhos de Deus, a terceira classe de filhos de Deus. Os que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala da necessidade de um novo nascimento, é porque é um novo nascimento mesmo, um nascimento espiritual que tem a ver, não com batismo, né, como alguns pensam, tem a ver com a vida que é implantada agora nesse ser humano que é descendente de Adão. Mas Deus está criando uma nova criação. Até aquela passagem que fala assim, novas criaturas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Novas. É em Coríntios, né? É, É 5,17, Mário. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A tradução correta desse versículo é nova criação. Assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sei se é a versão atualizada, não, também usa nova criatura. Então, é porque essa pessoa é parte agora de uma criação que não é aquela feita no Éden. Então, resumindo tudo, anjos são filhos de Deus, Adão é filho de Deus, a humanidade, os homens e mulheres que viveram nessa terra durante todos esses anos, não são filhos de Deus, a menos que creiam em Jesus, para se tornarem, para receberem o poder de serem feitos filhos de Deus. Voltando lá, então, para 1 Coríntios, capítulo 15. Então, no versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, aqui já entra duas cabeças. Uma cabeça é Adão, é a cabeça da criação adâmica, a criação no Éden. Ele foi o principal, o administrador do Éden, o administrador da criação, mas ele caiu. Ele caiu. Então, Deus providencia uma nova cabeça de uma nova criação, Cristo Jesus. Então, assim como todos morrem em Adão, porque a única coisa que Adão conseguiu fazer pela humanidade foi matar a humanidade, foi fazer com que todos morressem por causa do pecado que ele introduziu na criação. E quando eu falo ele introduziu, alguém pode falar assim, não, mas foi Eva, foi a mulher que fez. Não, ele e ela, né? Ela foi seduzida pela serpente, por Satanás. Ele não foi enganado. Fala em 1 Timóteo capítulo 2. Adão não foi enganado. Adão comeu do fruto de vontade própria e consciente do que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha que ficar com a sua mulher. Ele comeu para não ficar sozinho. Ele comeu porque ele quis comer, não, ele sabia que estava errando. Agora pega esse Adão e Eva lá no Éden e transporta isso para a cruz. O Senhor Jesus sabia que ele estava entrando numa fria, né? Vamos chamar assim,
porque ele ia ser feito pecado por nós naquela cruz. Ele ia assumir a culpa que não era dele, mas ele queria assumir a culpa para poder ter uma esposa, para poder ficar na eternidade com uma esposa ao seu lado, que é a igreja. E por isso que ele foi até o fim na cruz. Veja que a história se repete, o Éden se repete na cruz. Mas Adão, ele não podia dar vida para ninguém, porque ele morreu e não ressuscitou. Jesus, sendo um homem perfeito, Deus e homem, ele não só tinha que passar pela morte para cumprir a exigência contra o pecado, que é o pecado precisa ser punido com a morte. É como na justiça comum, né? Um prisioneiro condenado à morte e executado apaga a ficha dele. Ninguém pode chegar no dia seguinte e falar assim, não, desenterra lá que ele tem que ficar na cadeia mais 10 anos. Não pode, ele já foi executado, ele já morreu. Com ele morre toda a culpa do crime que ele cometeu. O crime morre com ele. Assim é com o Senhor Jesus. Ele morreu e com isso ele zerou a culpa daqueles que ele levou até a cruz, cujos pecados ele levou sobre si até a cruz. Então, se Adão podia apenas introduzir o pecado no mundo e com o pecado a morte, o Senhor Jesus era o único que poderia não apenas cumprir a pena pelo pecado, morrendo, entregando a sua vida, como também ressuscitando para voltar, para trazer de volta à vida os que crescem nele. É isso que ele fez. Então, é um abismo tremendo entre Adão e Cristo, né? E aqui, quando fala no versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos da raça adâmica morrem, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Percebe? E aqui mais uma coisinha. Quando fala que todos serão vivificados em Cristo, não está dizendo apenas da ressurreição. Porque essa expressão vivificados só é usada para os que são salvos. Os perdidos não serão vivificados, eles serão ressuscitados. Eles receberão seus corpos de volta, mas não com vida. Não com vida como nós temos, né? Porque nós temos vida eterna. O que é vida eterna? Não é uma vida que nunca acaba. A vida eterna é a vida de Deus em nós. É uma vida, é a qualidade da vida que é eterna. Porque eternidade é uma qualidade de Deus. Então, nós temos vida eterna. E nós seremos vivificados, porque essa vida que nós temos estará também no nosso corpo morto, né? Caso a gente tenha morrido, para ser ressuscitado. Mas essa expressão vivificados não se aplica aos perdidos que serão ressuscitados no final, lá no livro de Apocalipse, quando o mar dará os seus mortos e tudo mais. E ele fala da ordem das coisas, né? Mas cada um por sua ordem, no versículo 23. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a própria morte. Bom, acho que eu falei quase uma hora aqui, se quiserem
fazer perguntas ou... Deixa eu olhar aqui se tem alguma anotação. Boa noite, 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 boa noite. Não tem nenhuma pergunta aqui. A última aí, Mário. A última agora, José Milton Nunes. Podemos afirmar que se não houvesse ressurreição de Cristo, também não haveria vida futura na presença de Deus. Exatamente. Ou seja, Deus estaria retroagindo a sua palavra de que nunca nos abandonaria, pelo menos os que crescem nele. Salmo 16, 10 é um exemplo da ressurreição previsto na Escritura antes de Jesus chegar. Pode dizer que tal assertiva está correta? Deixa eu ler primeiro o Salmo 16, 10. Isso aqui, a princípio, está sendo dito pelo Senhor Jesus. Pois não deixarás a minha alma no Hades, que seria o no Sheol, que seria a palavra aqui do Antigo Testamento, que é a condição de desencarnado, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem é esse santo? É o Senhor Jesus. Então, isso aqui não é uma promessa para o crente individualmente. Mas como nós somos assegurados lá nas cartas dos apóstolos que nós estamos em Cristo, então o que vale para Cristo vale para nós também. Por isso que também não permaneceremos na morte ou no Hades, na condição de desencarnados, né? Mas o nosso corpo verá sim corrupção, porque isso aqui foi prometido a respeito do corpo do Senhor Jesus. Mário, esses versículos que você leu, eu vou compartilhar aqui para os irmãos acompanharem. Esse de 2 Coríntios. Deixa eu achar ele aqui. 2 Coríntios 5:17. Porque a gente viu lá, a tradução brasileira fala criação, e as outras, Darby também fala criação, mas tem umas que a maioria é criatura. Assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nas denominações a gente aprende que é uma pessoa mudou de vida, né? Eles ensinam assim que a pessoa creu em Cristo e agora ela para de beber, para de, de mentir, daquilo. Só que passa um tempo, né? A pessoa ela tropeça lá em algum pecado e aí chove aqueles comentários, né? De que não era crente, que estava envergonhando o nome do Senhor, essas coisas assim. É porque eles não entendem essa questão aí, né? De que as traduções traz criatura e elas acabam confundindo e ensinando que é a mudança do comportamento da pessoa, né? Embora o cristão, né, convertido sinceramente, ele automaticamente, né, pelo poder do Espírito, ele vai mudar o seu comportamento, mas é ensinado que é uma mudança de vida, de comportamento, né? Você não poderia explicar um pouco essa questão aí? A perspectiva humana é sempre de permanecer vivendo aqui nesse mundo. Todas as religiões, elas têm lá uma promessa de vida para sempre e tal, mas a preocupação grande, maior, que prevalece em todas, é de uma vida aqui nesse mundo. Então, você entra para uma religião, você vai ser feliz, você vai ser contente, você vai dar tudo certo, você vai ser próspero. E por isso que muitos cristãos acabam se apegando à vida aqui nesse mundo. E você tem situações até que são até vexatórias, né? São vergonhosas. Quando uma pessoa que está claramente moribunda,
pronta para morrer, prestes a morrer, e aí ficam alguns, alguns membros da igreja evangélica pentecostal, fica vindo, trazendo profecia, não, uma revelação, ele não vai morrer, não vai... mas a morte faz parte, a morte faz parte. Então, eu me lembro quando minha mãe estava com câncer, ela foi diagnosticada com câncer, e ela durou 6 meses depois desse diagnóstico. Fez tudo, né? Fez tudo que podia, fez radioterapia, fez quimioterapia, fez tudo que era tratamento, mas não teve jeito. Chegou uma hora, eu me lembro até hoje, eu estava indo, levando ela para fazer mais uma rádio, né? Mais uma sessão de radioterapia. Veio a ambulância, colocaram ela numa maca, e aí ela já estava com muitas dores, só tinha uma bombinha, ela estava com era câncer nos ossos, né? Tinha uma bombinha de morfina presa na cintura, dispensando morfina direto na veia, apertava um botãozinho, injetava, e aí os enfermeiros lá tentando encaixar a maca no elevador, no prédio onde ela morava, aí chegou uma e falou assim, não, pode parar, me levem para o quarto, não vou fazer mais nada, eu vou morrer agora, não vou fazer mais nada, pode me levar para o quarto. E a decisão dela foi acertada. Eu e minhas irmãs achamos que assim, não tem que fazer. Aí ela ficou mais uns dias, acabou morrendo depois. Porém, quando ela já estava bem mal, assim, bem semi-consciente, tinha momentos de consciência, né? Ela teve até consciência de chamar minha irmã, e tinha um guarda-roupa na frente da cama. Assim, ela falou, Ângela, abre lá, abre aquela porta ali, olha. Aquele vestido ali, ó, pega lá, aquele lá, cor, não sei o quê, pega aquele lá. Já separa aí, porque eu quero ser enterrada com aquele. Aí ela olhava para a janela e falava assim, meu senhor vem me buscar por ali. Né? E ele falou, deixou tudo já, todas as instruções, o que fazer, como fazer, onde fazer. E aí, nesse tempo, ela estava na véspera de morrer, se não me engano, chega lá um grupo de anciãos da congregação da empregada, que trabalhava para ela, e chega lá, nós viemos visitar a dona Ruth e orar por ela. Aí eu recebi eles na sala, falei assim, olha, infelizmente ela está muito mal, eu não vou deixar que vocês entrem lá no quarto, porque vai só deixar ela... Né? Porque eu já sabia como é que era a oração de pentecostais. Eles iam entrar no quarto e iam começar aquele berreiro, né? Aquele berreiro, vai falar em línguas, aquela coisa toda. E aquilo para uma pessoa que já está debilitada e pronta para morrer, ela estava pronta para morrer. E se alguém tivesse dado notícia para ela que não ia morrer mais, ela não ia ficar contente, ela estava pronta já. Assim é um cristão, não tem que ficar, lutar pela vida a qualquer custo. Aí eu falei, não, vocês não vão entrar lá por causa disso. Ela está já sossegada, ela já está sabendo que... Ah, mas sempre existe a esperança, né? Onde há vida, a esperança. O cara ficou bravo comigo, porque ele queria lá orar para ela não morrer. Não é assim que funciona. Que cristão é esse que nunca escutou Paulo falar? Né? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Né? O cristão que tem medo de morrer. Então, essas seitas que querem vida a qualquer custo, isso não está certo, não é de acordo com a Bíblia. Porque nós sabemos que vamos morrer e ressuscitar. Não acaba ali. Né? Se o Senhor não voltar primeiro e não nos levar no arrebatamento. Mas então, o que eu estava falando? Ela estava preparadíssima. Então, muitas religiões veem só o lado da vida na Terra. Tanto é que é interessante você assistir um velório de alguém, de crentes no Senhor Jesus. Mas crentes que eu digo não é porque pertencem a uma igreja evangélica, alguma coisa assim. Crentes que creram realmente no Senhor Jesus. Não há desespero. Existe choro, existe saudade e tal. Mas experimentem no velório de um incrédulo. É aquela gritaria, aquele choro desesperado,
a pessoa arrancando os cabelos, pulando em cima do caixão. Tem umas cenas de velório que são aterradoras, porque não tem esperança. A esperança está toda aqui nessa vida, nesta terra. Mas uma pessoa que crê no Senhor Jesus, não. Eu lembro uma vez uma irmã, o pai dela era um evangelista assim de mão cheia, né? O Dick Gorgas. O Dick era eu não conhecia o Dick pessoalmente, meus filhos conheceram. Meus filhos, eles eram adolescentes, ainda eles foram para os Estados Unidos para participar de uma conferência e tinha que fazer escala em Nova York e depois pegar um outro voo até a cidade da conferência. O Dick era uma pessoa tão amorosa e tão prestativa que ele foi até o aeroporto esperar meus filhos e sentar com eles na sala de embarque para esperar eles depois pegar o outro avião e ir embora. Mas ele pregava o evangelho para todo mundo. Ele tinha um amor, assim, um coração do tamanho dele. Era um homem muito grande, né? Coração enorme. E ele morreu, faleceu, né? Teve acho que foi até de ataque no coração, uma coisa assim. Mas um dia dos pais, eu abri o Facebook e tinha uma mensagem da filha dele, de uma das filhas dele. E ela escreveu assim: nesse dia dos pais, eu não queria que meu pai estivesse aqui. Fala isso para o incrédulo. Fala que você não quer no dia dos pais, você não quer seu pai aqui no dia dos pais. Eu entendi perfeitamente o que ela disse, né? Porque é melhor estar com Cristo do que, como Paulo fala, né? É melhor estar com Cristo. Mas então eu acredito que é isso, que falte, né? A todas as religiões, você pega aquelas religiões espíritas, aquelas religiões nativas, aquelas religiões ligadas ao budismo, até mesmo o islamismo. Quando morre alguém, as mulheres começam a gritar, puxar cabelo, arrancar cabelo, né? Faz aquela cena toda, porque é desespero mesmo, não sabe para onde vai, não sabe para onde foi. Né? Mas eu não sei se eu respondi ou não, mas vamos tentar aqui de novo. Josenildo estava com a mão levantada aí, não sei se é uma outra pergunta ou se aqui você já respondeu. O irmão pode ir. Não tem outra aqui, não. Agora levantou a mão. Pode falar, Zé Newton. Você vai falar? Ele está com o microfone desligado. Está no chat aqui, eu vou ler. Então, vamos lá. Mário, já que falaste em vida e morte, bem e mal, assim como salvação, posso fazer uma pergunta sobre o batismo? Aí você decide, Mário. Sim, vai adiante. Vamos lá. Se um irmão é da Assembleia e sabedor que pode batizar seu neto, ainda pagão, mas os pais são batistas, e disse que só irá batizar após o curso de batismo daquela denominação, fato que só acontecerá quando o guri tiver consciência, pergunto: pode haver algum prejuízo ou mal que assole essa criança nesse lapso temporal? Ou seja, o guri até ter consciência? Ah, Ou seja, de guri até ter consciência? Pergunta. o batismo não salva. O batismo coloca uma pessoa dentro da grande casa da profissão cristã, mas não salva. Então, isso tem que deixar muito claro, deve entender muito bem. O batismo é uma instituição para a terra, não é para o céu. É uma instituição para a terra. Dá um testemunho de morte aqui na terra, não é? Mas nós vemos vários exemplos nas cartas dos apóstolos de famílias batizadas, famílias inteiras que eram batizadas. E isso, obviamente, incluía também as crianças e até os escravos, porque no primeiro século, os escravos eram considerados propriedade da família. Quando Moisés saiu do Egito, Satanás insistiu que largasse as crianças lá. Ele não deixava as crianças, não. Ele levou todas as crianças. Agora, essa decisão
cabe aos pais, porque você não vai invadir a casa do vizinho, sequestrar o bebê dele para ir batizar, para levar para batizar. Isso é uma ideia católica. Os católicos, sim, que querem transformar pagãos em cristãos, até nem que seja na marra. Por isso que até judeus eram batizados durante a perseguição da Inquisição. Eles prendiam os judeus e batizavam à força, para fazer os cristãos. Mudava o nome também, mudava o sobrenome, tudo. Isso é um erro, isso é um erro muito grande. Então, os pais são responsáveis. Então, seria errado você chegar numa família que os pais não acreditam a mesma coisa do batismo e querer batizar o filho deles. Não, não é seu filho. Né? Eu me lembro que eu batizei o filhinho da Nina. A Nina é uma irmã brasileira que mora na Alemanha, casada com um alemão. Na época, inclusive, isso eu não lembro que ano que foi, eu estava lá e 2013, talvez, 2012, 2014, não lembro agora. Eu fui para participar de uma conferência, depois eu e o Lucas, meu filho, e tinha mais umas irmãs brasileiras que foram também. Aí nós nos encontramos todos em Paris e, e ela queria que eu batizasse o filho dela. E acho que foi 2014, bom, agora. Mas o pai, né, o marido da Nina, era ateu. Então eu chamei ele para o canto, conversei com ele em inglês, né, porque eu não sei falar alemão, e perguntei, expliquei o que é o batismo e tudo mais, e perguntei, falei assim, eu não posso fazer nada sem a sua autorização. Claro que a Nina tinha autorizado, mas ele não. Ele não, tudo bem, pode batizar, não tem problema nenhum, tá? Porque ele também não era batizado. Ele nasceu, não sei se ele foi batizado quando criança, porque ele nasceu na Alemanha Oriental, que era comunista. E no comunismo eles suprimiram todo tipo de fé, né? Todo tipo de religião. Aí eu batizei na banheira, a parte da casa do irmão que nós estávamos lá, batizei na banheira lá. Esse marido da Nina, ele se converteu depois de acho que uns 2 ou 3 anos mais tarde, ele se converteu. Hoje ele está convertido, ele está congregado também com os irmãos na Alemanha. Mas eu só fiz isso porque ele autorizou. Se ele não autorizasse, eu não ia batizar, não. Porque, veja bem, se não batizasse, não mudava nada no sentido de salvação. Aquela criança terá que crer um dia em Cristo para receber a salvação. Então, não era uma sangria desatada, como se fala, né? Então, não pode batizar ninguém à força. Isso é um erro muito praticado no passado pelo catolicismo. Não se pode fazer isso. Mais alguma pergunta aí dos irmãos? Se não tiver mais uma pergunta, são 9h23, né? A gente podia finalizar. A gente foi até o que, Mário, que eu estava seguindo aqui na tela pelo 1 Coríntios 15. Só para me marcar aqui para a próxima. 20. Seis, né? 26. A gente pega um pouquinho antes para fazer sentido, Certo. Pronto. né? E daí pega o 20, o 25. Pronto. Combinado. Então, eu queria agradecer aí aos irmãos que participaram aí, ao Mário também. E, Jefferson, você poderia dar graça para a gente finalizar, Jefferson? Vamos orar. Amém.